Segundo Samuel, no capítulo 6, no versículo 15. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6, no versículo 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz assim, misericórdia. Quem não achou, diz assim, espera aí. Léo, ajuda o povo. Quem não achou, olha para o Data Show. Amém? Vamos ler? E diz assim, ó, todos acharam? Rapaz, Jailton levou todo mundo. Amém. Vai ter volta, Jailton. Deus está vendo, varão. Segundo Samuel 6,15 diz assim, assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Deus está vendo, Mical. 17, diz assim, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Amém? Eu vou reler o versículo 17, que diz assim, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Amém? Você crê que através dessa palavra Deus ele tem uma palavra poderosa para a gente nessa noite? Amém? Como está a sua expectativa para receber mais de Deus nessa noite? Então, estenda as suas mãos em direção ao altar. Interceda por mim, peça ao Senhor para que eu seja um instrumento dele, para que através dos meus lábios possam sair palavras que te ajudem a mudar uma chave para que você possa viver grandes coisas diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome, porque o Senhor é digno, ó Pai. E agora, Senhor, nós estamos prestes a ouvir a tua voz, a entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Mas eu peço que o Rafael, Senhor, diminua e teu Espírito Santo cresça, Senhor. Que teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um que aqui se encontra, Pai. E que a tua palavra ela possa produzir frutos, Senhor. A 100 por 1, Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui transformados, que possamos sair daqui, Senhor, renovados, que possamos sair daqui com a nossa fé ativada, e o teu nome sendo exaltado e glorificado, porque esse é o nosso maior motivo de estarmos aqui, louvar e engrandecer ao teu nome. É o que eu oro e agradeço a ti, em nome de Jesus, amém, graças a ti, glória a Deus. Calma gente, senta não. Ó a ansiedade. Gente, Deus ele tem feito coisas novas no nosso ministério. Eu brinquei com o Jailton, mas uma igreja que tem pouco jovem, ela é uma igreja incompleta, porque todos são funcionais no reino de Deus. E Deus, ele também conta com jovens. E Deus, ele enviou os jovens através da rede. E o Jailton, graças a Deus, estão com ele. Então vamos estender as mãos para aquela sala. Vamos profetizar bênçãos sobre a vida deles. Vamos profetizar que de lá sairão levitas, de lá sairão pastores, de lá sairão ministros, de lá sairão homens tementes ao Senhor. Começa a orar, começa a interceder agora. Começa a apresentar os jovens que estão lá em cima. Começa a pedir a proteção. Senhor, nós apresentamos, Senhor, o Jailton, nós apresentamos, Senhor, a Kívia, os líderes que estão na frente desse
trabalho, ó Pai. Nós apresentamos jovens que estão lá em cima no discipulado, Pai. Envia o Teu Espírito Santo, que eles possam sair daquela sala cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que em nome de Jesus Cristo eles possam, Pai, entender e compreender os Seus planos para a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai bendito, que esses jovens possam incendiar as escolas deles, que esses jovens possam transformar a sua casa, que esses jovens possam carregar a Tua glória por onde eles passarem, em nome de Jesus, Pai. Pai, blinda, Pai, blinda a mente, o coração, Senhor, das ofertas do mundo, Senhor, das ofertas que o mundo, Senhor, lança contra esses jovens, ó Pai. Pai, que eles possam olhar para Ti como o único, suficiente, exclusivo Salvador, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Pode se assentar, amém, amados? Amados, Jesus, Ele, como de costume, assim quando Ele começou o seu ministério, a gente sabe que o ministério de Jesus foi um ministério móvel, né? Um ministério itinerante. E se você não sabe, nós temos uma rede móvel também. Eu posso ouvir um glória a Deus? Nós temos uma rede itinerante, de acordo com a palavra de Deus. Então você que já está nos assistindo pela internet, se você não pode vir até a igreja, se você é casado ou casada, entre em contato com os pastores Fabiano e pastor Andréia, e a gente vai agendar um culto na sua casa, amém? E vamos aplaudir ao nome do Senhor, gente. E Jesus, Ele vai sair da Judéia, Ele vai partir para a Galiléia com seus discípulos. Só que durante esse caminho, Jesus, Ele decidiu passar por Samaria. Porque se nós olharmos o mapa, nós vamos ver que ali é meio que um atalho para você diminuir o caminho. Porque os judeus, eles tinham uma rivalidade com os samaritanos. E os samaritanos, eles eram considerados impuros, a ponto dos judeus nem querer entrar na terra de Samaria. E quando entrassem, eles deveriam se purificar, porque eles consideravam que aquela terra era uma terra impura. Ou seja, a religiosidade dominavam tanto os judeus quanto os samaritanos, a tal ponto deles não terem contato nem mesmo de entrarem um na terra do outro. Então Jesus agora ele está indo com os discípulos, e Jesus, como nós sabemos, ele veio para acabar de vez com a religiosidade. E Jesus, ele vai ter a ideia de passar por Samaria junto com os discípulos. E passando por Samaria, Jesus ele vai chegar até um poço chamado o Poço de Jacó. E ali ele vai encontrar uma mulher que a Bíblia diz que é a mulher samaritana. E Jesus ele diz para os seus discípulos irem comprar algo. E Jesus ele vai começar um diálogo com aquela mulher. Porque os samaritanos eles iam até o Poço de Jacó para ali poder retirar água para sua casa ou para o seu gado. Então provavelmente aquela mulher estava necessitando de água, aquela mulher estava com sede. Mas Jesus, com a sua sutileza, com a sua educação, porque Jesus ele é educado, ele vai pedir água para essa mulher. Mas a Bíblia não diz que Jesus ele estava com sede. Mas Jesus ele vai pedir água para essa mulher. Só que essa mulher, cheia da sua religiosidade, não conhecendo quem estava falando com ela, vai dizer: mas como pode você, sendo judeu, falar comigo, uma mulher samaritana? E Jesus ele vai começar um diálogo com essa mulher. Eu gostaria que você acompanhasse comigo no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 1 em diante. No Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 1 em diante. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera só mais um pouquinho. Amém? Todos acharam?
E diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Verso 6: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? No 13, respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Antes ela estava com o pé atrás, antes ela estava achando que estava na vantagem, porque ela tinha o que era necessário para tirar água, mas agora você já viu que ela ficou facinha para Jesus, né? E no 15 continua e disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesses 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade, né? No verso 18 eu vou reler novamente: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amados, nós sabemos que naquela época o patriarcado, ele era o que reinava as culturas. Então, a mulher, ela dependia diretamente do homem. Aquela cultura, naquela época, dizia que uma mulher que era casada era uma mulher bem-sucedida. E nós sabemos que a cultura de um povo, ela conta bastante, e ela é muito importante, porque é através da cultura que nós conseguimos criar hábitos. Se você não percebeu, há bastante tempo, o inimigo, ele tem investido dentro da nossa casa, nos nossos estudos e no nosso país, através do quê? Através da cultura. Por quê? Porque é pela cultura que é mais fácil de mudar um povo, de mudar uma população. Jesus, quando ele veio, ele não veio quando os persas tinham dominado Israel. Ele não veio quando a Síria dominou Israel. Ele não veio quando a Babilônia dominou Israel. Por quê? Porque esses povos eram altamente destrutivos. Eram povos que matavam, que carregavam, que saqueavam tudo. Ele veio quando Roma tinha domínio sobre Israel. Por quê? Porque Roma, ele não matava, ele não carregava para o seu país.
Roma, ele dominava e ali estabelecia a sua cultura. Então Jesus ele vai vir no tempo propício, por quê? Porque Jesus ele não veio estabelecer a cultura humana, mas estabelecer uma cultura do céu em Israel. Então a gente entende que a mulher, ela não tinha o casamento, né? Não apenas por uma questão de escolha pessoal. O casamento era muito mais, né? E eu separei uns pontos importantes para a gente poder entender sobre o que representava um marido para uma mulher naquele ponto. O primeiro ponto que eu separei foi: o marido ele representava para a mulher uma proteção. O segundo foi sustento. O terceiro, o status social. Você acha que é só hoje que as pessoas querem ser vistas? Você acha que é só hoje que as pessoas querem ser aceitas? Hoje, a informação, a tecnologia, ela nos permite com que a gente possa ver isso repentinamente. Mas isso é desde o início da humanidade. Os homens sempre buscaram os status social. O quarto item é a descendência. A descendência era extremamente valorizada naquela época. Eu anotei aqui por quê? E o casamento era o único meio social aceito de ter filhos. Ter filhos, especialmente filhos homens, era uma forma de garantir o futuro, tanto em termos cuidado na velhice, quanto em termos de continuidade da família e da linhagem. E o quinto foi a legalidade, né? As leis judaicas eram construídas em torno do casamento e da família. E muitos dos direitos e responsabilidades legais das mulheres estavam ligados ao seu estado civil. Além disso, o divórcio era controlado pelos homens, o que significava que uma mulher divorciada poderia se encontrar em uma situação legal e econômica precária. Então, Jesus ele vai ter um encontro com essa mulher no poço, e essa mulher ela só quer uma coisa. Repita comigo, diz assim: ela só quer pegar água. Mas Jesus, ele conhecendo aquela mulher, ele vai expor a vida daquela mulher. Jesus ele vai dizer assim: ó, você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Talvez a gente lendo ao olho nu, a gente acha que Jesus ele está expondo essa mulher. Mas Jesus ele está expondo a necessidade dessa mulher ser aceita, a necessidade que ela tinha em buscar para ser aceita na sociedade, em ser preenchida em diversas áreas da sua vida. Mulher, você teve 5 maridos. E marido fala sobre casamento, casamento fala sobre aliança. E eu estava pesquisando, e o ser humano em si, todo ser humano, ele tem cerca de 6 emoções primárias, que são a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a surpresa e o nojo. O ser humano, ele depende dessas 6 emoções para poder sobreviver. Então, essa mulher, ela, através dessa busca incessante para ter um marido, por causa daquela cultura, por causa daquela religiosidade, ela começou a criar alianças com o mundo, que cada vez mais a afastava de Deus, buscando ter segurança, buscando ter alegria e buscando ser aceito. Mas Jesus, conhecendo aquela mulher, diz para a pessoa que está do seu lado: Jesus te conhece. Diz para outra pessoa, fala assim: Jesus te conhece, e Ele sabe do que você precisa. Diz para outra pessoa: Ele sabe do que você precisa. Léo, Jesus sabe do que você precisa. E Jesus, Ele sabendo do que essa mulher, ela passava. Jesus, Ele agora, Ele vai dar uma ordem, Ele fala: vai lá e chama seu marido. E ela diz: não tenho marido. Ele diz: disseste bem. Vamos continuar no verso 18 em diante. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Diz a mulher: Senhor,
vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais quem assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. E amados, e Jesus ele vai dizer para essa mulher: mulher, da água que eu te der, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E Jesus ele estava falando do que? Ele estava falando do Espírito Santo. Mas ele ainda não podia revelar que era o Espírito Santo, porque ainda não era a hora. E Jesus mais à frente, no templo, ensinando na festa dos judeus, agora ele está com os judeus, não com os samaritanos. Ele encontra ali os judeus receosos, e Jesus ele está pregando, e uns acreditam na palavra de Jesus, outros já não aceitam, outros dizem que Jesus é mentiroso, outros não dizem que ele é o Messias, porque segundo o que eles criam, o Messias ele não vinha como Jesus veio. E Jesus ele vai dizer a mesma coisa: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Acompanha comigo rapidamente agora no João 7, só você passar algumas páginas, João capítulo 7. No verso 33. Quem achou diz amém. E diz assim: disse-lhe pois Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou vós não podeis vir. Disseram pois os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que neles crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado, perdão. Então, Jesus ele diz tanto para os samaritanos quanto para os judeus. É uma mulher que está querendo beber água, saciar a sua sede, e outros são os judeus que estão querendo ter razão com Jesus Cristo, com Jesus. Judeus que estão presos na religiosidade, duvidando de Jesus. E Jesus ele vai dizer, tanto para a samaritana quanto para os judeus: se você beber do que eu te der, você nunca mais vai precisar buscar alegria no mundo. Você nunca mais vai sofrer o que você tem passado. Você nunca mais vai depender de coisa alguma. Você nunca mais vai criar alianças com o mundo, porque as alianças que a gente cria com o mundo só nos afastam de Deus. Ao invés de criar pontes que nos aproximam do Senhor, e por querermos estar saciados, por querermos saciar a nossa vontade, a vontade da nossa carne, essas alianças que a gente faz acabam nos afastando ainda mais do Senhor. E o Senhor está nos dizendo nessa noite: beba do que eu tenho para te dar, porque nunca mais você vai ter sede. E sabe, se nós quisermos termos uma vida extraordinária com Deus, se nós quisermos de fato carregar a glória de Deus, se nós quisermos estar aptos para carregar conosco
a glória de Deus, nós devemos ter uma vida de sacrifício. Nós devemos entender que somente em Jesus há a solução para tudo aquilo que nós queremos. Que somente em Deus nós estamos seguros. Que somente nele nós encontramos segurança. E isso não vai fazer com que deixemos de passar no dia mal. E isso não diz com que nós não vamos ter dia mal. Nós vamos ter sim, mas no Senhor nós estamos seguros. Pode vir a água, mas nós não nos afogaremos. Pode vir o fogo, mas não nos queimaremos. Porque o Senhor é quem nos livra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Eu estou no meio de uma crise, está tão difícil, mas se o Senhor, Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. E eu estou te dizendo, absolutamente nada vai te faltar. As coisas parecem tão difíceis dentro da minha casa. Parece que a minha família já não se entende mais, mas se você coloca Deus como centro da sua vida, Deus já está resolvendo tudo, Deus já está cuidando de tudo. E o tema dessa mensagem é: estando hábitos para carregar a glória de Deus. E quando eu falo sobre estar apto para carregar a glória de Deus, eu lembro de Davi. Porque Davi, ele foi um exemplo de adorador. Ele foi um exemplo de homem que desde o início viveu uma vida de sacrifício. E é por isso que ele foi aceito por Deus. Davi, ele vai fazer coisas que no tempo dele a religiosidade não permitia com que outros vivessem, porque estavam enquadrados naquilo que a lei de Moisés dizia, mas a palavra diz que a letra, ela mata. E quando nós nos deixamos nos dominar pela letra, nós nos enquadramos, nós nos tornamos igualmente a essa mulher samaritana e aos judeus que estavam no templo com Jesus. Nós caminhamos na religiosidade, porque a religiosidade, ela nos leva para um lugar de calmaria. A religiosidade não exige nada de nós. A religiosidade nos deixa num lugar de conforto, nos deixa como filhotes de águias. Somos filhotes de águias, mas ainda não entendemos isso, e por isso não queremos sair do ninho, porque ali está quentinho, ali está confortável, até que Jesus vem, te expulsa do ninho para você aprender a voar. Sabe, então a gente tem que ter uma vida de sacrifício, porque uma vida de sacrifício a Deus vai fazer com que a gente rompa a barreira da religiosidade. Porque é rompendo a barreira da religiosidade que eu entendo que vir à igreja não me torna um cristão. É rompendo a barreira da religiosidade que me faz compreender que levantar as minhas mãos e adorar a Deus, eu estou me tornando um religioso, assim como os católicos que vão no templo, assim como os espíritas que vão nos seus templos adorar. Mas quando nós entendemos que nós devemos ter uma vida de sacrifícios ao Senhor, nós compreendemos que andar com o Espírito Santo conosco já não é mais uma opção, é a única saída. Nós entendemos que o pastor, ele não é o responsável para trazer a presença de Deus. Nós entendemos que nós somos a arca que o Senhor quer que sejamos para que a presença dele esteja em nós. Diz para a pessoa que está do seu lado: a arca é você. Deus quer levar você. E agora, Davi, ele vai se tornar o rei de Israel. E Davi, por ele ser um homem tão de Deus, por ele ter uma vida de sacrifício desde o início da sua caminhada, por ele ter conhecido Deus desde a sua infância, a primeira coisa que Davi ele vai fazer é trazer de volta a arca de Deus para Israel, porque ele entendia que ele não poderia viver longe da presença de Deus. Davi,
com essa atitude, ele estava dizendo para aquele povo que por tanto tempo, por causa de Saul, ficou sem a presença de Deus. Davi estava dizendo: o centro da vida de vocês tem que ser o nosso Senhor. E agora Davi, ele arma tudo. Davi, ele empolgado, ele vai pegar, junto com seus amigos, vai pegar um carro. E a Bíblia diz que ele vai colocar a arca naquele carro e eles vão partir. Mas os bois vão tropeçar, usar, querendo segurar a arca para a arca não cair, vai colocar a mão na arca. E a Bíblia diz que Deus vai levantar a sua ira contra Uzá, e Uzá vai morrer. E Davi, ele vai ficar indignado com aquilo. Volte comigo, agora em 2 Samuel. Davi, ele vai ficar indignado com aquilo. Davi, vai vir um temor sobre ele. E ele entende que as coisas do Senhor, elas não podem ser de qualquer maneira. Não podem serem feitas de qualquer forma. Tem que ser de acordo com o que o Senhor manda. Segundo Samuel, no capítulo 6. Glória a Deus. Só beber um pouco de água que eu estou com sede. E diz assim, no verso 1: E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas e saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. O pessoal era da bleia, era do reteté. 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu, e ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Pausa comigo no verso 10. Então Davi, ele começa a entender que por mais que ele tinha boa vontade para carregar a presença do Senhor, que era o que representava a arca da aliança, a arca da aliança representava a presença de Deus, ele sabia que não deveria carregar de qualquer maneira, ele sabia que não poderia fazer isso de qualquer forma. Então por que a gente acha que a gente sem orar, a gente sem jejuar, a gente sem ler a Bíblia, a gente sem dar tempo de exclusividade ao Senhor, por que nós achamos que Deus, Ele vai agir em nossas vidas se nós agirmos assim com o Senhor? A gente consegue ter tempo para tudo. A gente consegue responder todos os nossos amigos.
Sabe, se tem uma festa, a gente dá um jeito para ir. Se tem algo para a gente entregar no nosso trabalho e a gente não consegue entregar dentro de um horário, a gente vira à noite, mas a gente entrega. A gente sacrifica para o homem, mas não sacrifica para Deus. A gente tem coragem de passar. Se a gente pegar o nosso smartphone e olhar o tempo de uso, se você não souber como é isso, depois vai no Google e bota assim, como ver o tempo de uso que os aplicativos estão utilizando no meu celular. Você vai ver quanto tempo você passa no Instagram, quanto tempo você passa no WhatsApp, quanto tempo você passa nas redes sociais. Você não consegue dar 1 hora do seu dia para Deus. Talvez você use até como desculpa, eu não entendo a Bíblia. Mas se você, todo dia, buscasse melhorar 1%, em estudar, em compreender a Bíblia, eu acredito que hoje você poderia até estar ministrando a palavra do Senhor. Eu acredito que hoje você já estaria até tendo revelações do Espírito Santo para você. A verdade, irmãos, é que nós falamos com a nossa boca que cremos. Mas o nosso coração, muitas vezes, através das nossas atitudes, o que acabamos falando para o Senhor é que nós não cremos. Não é o que eu falo, é o que eu faço. Não é o que eu canto, é o que eu adoro com as minhas atitudes. Não é o que eu faço, é o que eu sacrifico. Porque só assim a gente consegue atrair a presença de Deus para a nossa vida. E eu não estou falando de atrair a presença de Deus para você sentir a presença de Deus. Isso no mover, no louvor você pode sentir a presença de Deus. Eu estou falando de você ter uma vida com Deus, de você andar com Deus. De você estar lavando louça, de você estar fazendo algo que você não goste. E você sentir Deus conversando contigo, Deus falando com você. Porque é isso que o Senhor, Ele quer de nós. Amém? E diz no 11, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. Toda vez que nós lermos a arca do Senhor, nós vamos traduzir para a presença do Senhor, amém? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, um giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Às vezes você não entende o porquê o mundo investe tanto para você não ter tempo com Deus. Às vezes parece ser chato, e repetitivo ouvir. Lê a Bíblia, ora, jejua. Mas é só Deus falando assim, eu quero abençoar a tua casa. Ô seu bobo, eu quero transformar a tua vida. Tu acha que tá bom? O que eu tenho para você é muito melhor do que você está vivendo. E a gente, dentro da nossa religiosidade, a gente não consegue enxergar isso. Então, no 12, avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus, da presença de Deus. Foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, diga comigo, 6 passos, 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Esse éfode de linho
ele era uma roupa que o sacerdote utilizava. Então isso nos indica que Davi também sacrificava ao Senhor. No 15, assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante ao Senhor. Amém? A voz já foi embora, mas eu posso ouvir um amém? Então Davi, ele compreendeu que para ele carregar a presença de Deus, não deveria ser de qualquer forma. Porque, irmãos, quando nós fazemos as coisas espirituais de qualquer jeito, sabe a lei da física? Toda ação gera uma. Você está entrando no mundo espiritual. E se você fizer as coisas do Senhor de qualquer jeito, você leva um golpe espiritual e você não entende por que você passa por tanta luta. Você não entende por que a sua vida não muda. Uzá morreu. Davi quis fazer de qualquer jeito, mas ele sacrificou o homem que estava com ele. Mas quando ele entendeu que tinha que ser com ordem e decência, que tinha que ser conforme a palavra do Senhor, cara, a arca do Senhor voltou para Israel. O povo foi abençoado. A cada 6 passos, Davi, ele sacrificava ao Senhor. E o número 6 na Bíblia, ele vai apontar para a humanidade. No 6º dia o homem foi feito. E se você for pesquisar, o número 6, ele tem uma relação direta com a humanidade. Então Davi, ele estava sacrificando pelo seu povo. Davi estava sacrificando pela sua nação. Davi, ele estava sacrificando pela sua própria casa. E o Senhor, ele aceitou os sacrifícios de Davi, irmãos. Mas por que o Senhor, ele aceitou o sacrifício de Davi? Porque Davi, além de entender que não deveria ser feito de qualquer forma, Davi, ele tinha uma vida de sacrifício. Depois, você vai ter como dever de casa terminar de ler do 18 em diante. Davi, ele vai dizer para Mical: Mical, antes do seu pai ser rei, Deus, ele já tinha me escolhido. Quando Davi, ele chega para Saul e fala: Saul, eu vou contra esse filisteu incircunciso, porque quando eu estava cuidando das ovelhas dos meus pais, vinha o leão e eu matava, vinha o urso e eu também matava. Sabe o que Davi, ele estava dizendo? Sabe, Saul, eu tenho uma vida de sacrifício desde quando eu cuidava das ovelhas do meu pai. Eu sacrifico pela minha casa desde cedo. E a gente sabe que Saul, ele também vai querer sacrificar ao Senhor. E por ele sacrificar, antes do profeta chegar, Deus não aceitou o sacrifício de Saul. Por quê? Porque Saul, ele só quis sacrificar depois que ele se tornou rei. Davi não, Davi ele era, e por isso ele se tornou um rei. Davi, ele já tinha uma vida de intimidade com Deus. Davi, ele já carregava consigo a presença de Deus. Davi viveu no Antigo Testamento coisas que muita gente não vive hoje, no tempo da graça, depois que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E a arca que Deus, ele quer encher da glória é você. Deus, ele quer fazer prosperar as obras das suas mãos. Deus, ele quer
superabundar a sua casa, a sua família. Mas para isso, nós devemos sacrificar algumas coisas. Nós devemos, de uma vez por todas, nos desfazer das alianças que um dia nós fizemos com o mundo e que nos impedem de chegar até o Senhor. Se coloquem todos de pé. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos nos achegar a Ti, Senhor. Com o temor que Davi teve, ó Pai. Com o temor que Davi teve, Senhor. Para poder sacrificarmos a nossa vida, a nossa vontade a Ti, Senhor. Porque nós entendemos e compreendemos, ó Pai, que nós somos a arca que o Senhor quer carregar com a Tua glória, Pai. Que o Senhor quer encher com a Tua presença, Pai. E nós estamos aqui, ó Pai, nessa noite, ó Pai, disponíveis, ó Pai, para enchermos a Tua glória. Disponíveis, ó Pai, para enchermos o Teu Espírito Santo. Disponíveis, ó Pai, para vivermos aquilo que jamais vivenciamos com o Senhor, ó Pai. E você que está disponível, você que quer viver algo sobrenatural, você que quer viver algo novo da parte do Senhor, começa a rasgar o teu coração. Você sabe o que você deve sacrificar. Você sabe as alianças que você deve quebrar hoje. Entregue agora no altar do Senhor em nome de Jesus. Começa a orar, começa a falar: Senhor, eu me arrependo, Senhor. E eu estou aqui nessa noite, ó Pai. E eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti, porque eu quero carregar a Tua glória comigo, Senhor. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoar aqueles que estão à minha volta. Eu quero viver uma vida, Senhor, verdadeira contigo, ó Pai. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Nos achegamos a Ti, Jesus. Nos achegamos a Ti, Senhor. Nos achegamos a Ti nessa noite, Espírito Santo. Convença-nos do pecado e da justiça, ó Pai, do juízo. Convença-nos, Senhor, em nome de Jesus. Perdoe nossos pecados, ó Pai. Perdoa, ó Pai, aquilo que fizemos sabendo, Senhor, que é errado, ó Pai. Mas nos arrependemos nessa noite em nome de Jesus. Nos arrependemos nessa noite em nome de Jesus. Nos arrependemos em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem nessa noite, ó Pai, e desconstrói aquilo que tem que ser desconstruído em nós, para que a Tua vontade prevaleça em nós, para que a Tua vontade prevaleça em nós, em nome de Jesus. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. É você e Deus, é você e Deus. Só a Tua presença, Senhor, nos preenche. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Me achego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue, os sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago para ter a Tua glória,
só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz, e eu me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só a tua presença, Deus, aleluia. Só uma coisa me satisfaz. E se pra carregar tua glória, e se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue, dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. E nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, a tua glória, ó Deus. Peça a Ele, igreja, declare. Nós queremos a tua glória enchendo esse lugar, Senhor, aleluia. A tua glória, ó Deus, só uma coisa me satisfaz. Só a tua presença, somente a tua presença preenche o vazio do nosso coração. Somente a tua presença é o que importa dia após dia, Jesus. Nós te damos os nossos ombros, nós te damos, e eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. E por onde eu passar, diga. E o que nós precisamos, diga. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. E o que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória.
Ouça isso. Em Hebreus 11, no 26 diz: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Ou seja, tanto o céu quanto a terra será abalada. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as coisas imóveis permaneçam. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus, amados? Saul, ele preferiu o cargo de rei do que a própria presença de Deus. Saul, ele preferiu a aparência. Saul, ele preferiu a sua roupa de rei do que a própria presença. Saul, ele foi tão orgulhoso que ele foi procurar a consultar os mortos. E por isso ele foi rejeitado, porque ele estava preso naquilo que era móvel, naquilo que era perecível. Mas o que Deus ele tem para mim e para você é aquilo que é imóvel, aquilo que é imutável, aquilo que o tempo e a traça não corrói. O que Deus tem para nós é o que o olho não viu, é o que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem. Nós queremos a tua presença, Jesus. Nós queremos a tua presença, Jesus. E você que quer, abra sua boca. Abra sua boca. Seja cheio, seja cheia. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Carregar a tua glória, por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória, por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Nada além do que a glória do Senhor em nossa vida, amém. Já pega o seu melhor. Já pega o seu melhor para o Senhor. Eu vou ler novamente, rapidamente, não precisa abrir, deixa que eu leio. Samuel 2:6 diz: introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante ao Senhor. Amados, se tem algo que eu tenho aprendido,
é entender que todas as vezes que eu venho à casa do Senhor, é uma oportunidade que eu tenho para semear na vida de alguém. E quando nós entendemos que quando nós estamos devolvendo o nosso dízimo e apresentando uma oferta alçada ao Senhor, uma oferta de gratidão, quando nós entendemos que nós estamos investindo em vida, tudo muda. Eu tenho um testemunho para contar, fresquinho, aconteceu ontem. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Deus é bom, irmãos. Cara, eu e Júlia colocamos no coração, vamos para o encontro. Irmão, se levantou uma guerra. O que estava tudo em ordem, o que estava tudo organizado, começou a aparentemente sair do lugar. Clientes que me pagavam certinho, já não estavam pagando tudo que deveriam me pagar. E eu falei assim, ou eu vou para o encontro, ou eu pago essa conta. Aí a Júlia falou assim, paga o encontro, que aqui eu dou o meu jeito, vou pegar um dinheiro emprestado com meu pai, e a gente vai para o encontro, vamos pela fé. E fomos para o encontro, voltamos, e sabe o que aconteceu? Nada, tudo da mesma forma. Posso ouvir um glória a Deus? O desespero, mais um mês se passando, o mês começou, eu falei para minha mãe, mãe, eu estou desesperado para que esse mês acabe. E a Ju virou para mim e falou assim, amor, desculpa, estou abrindo aqui, mas é para edificar a fé dos irmãos. Ela falou, amor, eu vou devolver o dízimo, mas vai faltar tanto para pagar o carro. Eu falei, devolve o dízimo. Dá teu jeito, devolve o dízimo que a gente vai dar um jeito, eu transfiro para você. Só que o que eu tinha já estava certo para pagar as contas. Você está rindo agora, mas era a Júlia chorando de um lado e eu chorando do outro sem ela ver. Eu trabalhando para o cliente, dando o meu melhor. Só que antes, irmãos, e isso também é um fruto do encontro. Antes do encontro eu fazia murmurando, porque ele não estava me pagando direito. Eu falei, tem contrato, eu vou entrar na justiça, e esse cara tem que me pagar. Olha o meu pensamento. Só que a Júlia, ela falou assim, calma, não fala nada, não faz nada. E eu te ouvi, viu? Você fala que eu não te ouço? E agora, a gente sem esperar, a gente desesperado, porque, irmãos, nós temos um nome a zelar, e nós carregamos conosco o nome do Senhor. Então a gente tem que dar bom testemunho, nós temos que dar bom testemunho em tudo. E ela desesperada, misericórdia, ela chegou, amor, mandou mensagem no WhatsApp, olha quanto deu o imposto que eu tenho que pagar, imposto de renda. Desesperada, eu falei, calma que nós vamos pagar. Como? Eu só sei que bate uma notificação, eu sabia que eu tinha que receber ontem do cliente, tocou uma notificação, 2 meses sem me pagar direito. Eu vou lá e abro, meu Deus do céu. Quando eu abri, eu deixei o celular em cima da mesa, eu saí correndo, eu falei, amor, me segura, amor, porque ele pagou tudo certinho agora, a gente vai ter tudo para pagar, e hoje ainda vou levar a gata para dar um rolê, porque a gente completa 6 meses de casado. Irmãos, mas foi porque nós conseguimos entender que Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Sabe aquela história no mundo? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso? E eu já agi assim, gente.
A gente fica desesperado para pagar as contas. Mas se tem uma coisa que nós devemos aprender é: consagre tudo que você tem ao Senhor. Honre primeiro ao Senhor. Não só com dízimo, não só com suas ofertas, mas em tudo. Tire tempo de qualidade para Deus, nem que seja 30 minutos do seu dia. Cara, depois que eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a mudar e vai mudar na tua vida também. Eu não estou falando algo de boca, eu não estou falando algo para poder te motivar, não. Estou falando algo que eu vivo. Estou falando algo que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo. Deus, Ele fala: dá e faz prova de mim, para ver se eu não vou abrir os céus. E Ele vai abrir os céus sobre a sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Então amém, pega o seu dízimo, levanta o seu dízimo, levanta a sua oferta. Isso, vai ofertar o celular, varão? Eita. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, ó Pai, onde nós estamos aqui, Senhor, apresentando o nosso dízimo, apresentando a nossa oferta, ó Pai. Senhor, eu abençoo o dízimo do dizimista, a oferta do ofertante, ó Pai. E esse que aqui hoje não pode, ó Pai, contribuir na sua casa, eu peço que o Senhor abra a janela dos céus, para que no próximo culto, este homem e essa mulher possam, Senhor, contribuir com a tua obra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai bendito, receba, Senhor, os dízimos, receba as ofertas, Senhor, como cheiro bom, suave e agradável a Ti, ó Pai. E que o Senhor possa abrir a janela dos céus sobre a vida deste homem, que o Senhor possa abrir a janela dos céus sobre a vida dessa mulher, ó Pai. Que eles possam viver algo sobrenatural, que eles possam provar do Jeová Jiré, o Deus da provisão, que eles possam viver algo novo, Senhor, que eles possam colher a 100 por 1, em nome de Jesus, ó Pai. Que assim como aconteceu com Isaac, ó Pai, que colheu num deserto, eles possam colher e glorificar e exaltar o Teu nome, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus é o que oramos e agradecemos a Ti. Amém. E graças a Ti, Senhor. Saia do seu lugar com alegria. Você que vai deposita o seu dízimo, a sua oferta. Você que vai fazer um pix, faz aquele pix abençoado. Ali, ó, tá a chave. E vem com alegria, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser fácil, mas difícil é continuar no erro e ver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos aplaudir bem forte, Jesus. Povo da internet, Deus abençoe. Aplauda mais forte ao Senhor nessa noite. Diga glória a Deus. Quem está saindo daqui muito abençoado, diga glória a Deus aí, amado. Está saindo aqui abençoado, amém. Quando é que a gente vai se ver de novo?